Sobre Pablo Mari, não dá para esquecer a excelente passagem dele pelo Flamengo, certo? Era titular absoluto daquele time de 2019 que encantou o Brasil jogando ao lado do Rodrigo Caio. Hoje, aos 31 anos de idade, ele está perto de ficar livre do contrato que tem com o Monza da Itália. O vínculo se encerra em junho. Isso aí, nação rubro-negra! Abençoadas e abençoados, eu sou o Luiz. Eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira. Tô chegando com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, saiu agora essa bomba. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o zagueiro Pablo Mari pode retornar ao Flamengo na próxima temporada, para alegria da nação rubro-negra. E não para só por aí, porque segundo o portal Bola VIP, torcedores, a nação rubro-negra pede a contratação do atacante Antony, que está vivendo um momento em baixa na Premier League. Fica até o final do vídeo, não pula se quer uma parte, já chega se inscrevendo no canal. Vamos ajudar o canal a bater a meta de 70 mil inscritos, nação rubro-negra. É só clicar aqui, não paga nada, é 0800. Clica nesse botão vermelho que tá aqui abaixo. Clicaram? Deixaram o like? Então agora vem comigo, porque esse vídeo aqui, esse react, está repleto de informações. Dê só uma olhada no que o Jorge Nicola acabou de falar. Esse jogo aqui eu vou ter que fazer igual o Simeone faz lá no Atlético. Borinho, né? Borinho. Botou o caminhão lá. Botou lá o caminhão, ônibus, um trem. Se Isso defendeu. depois da expulsão, naturalmente. Sim. Se ele tiver, eu acho que se tivesse 11 contra 11, eu acho que o jogo seria bem diferente. Talvez até o Corinthians pudesse ter espaço para jogar e fazer o gol, porque o Flamengo ia sair mais pro jogo. Mas com um jogador a menos, o Flamengo não teve vergonha nenhuma de se defender. Se defendeu super bem e com mérito chegou. Agora esse cara, ele tá jogando demais, né, meu? Espero que o Dorival o coloque nessa posição que ele joga no Flamengo. Ele não pode entrar na seleção brasileira para jogar como segundo volante. Ele tem que jogar ali na frente, com liberdade para se mexer. Vai aonde você... Gerson, você vai aonde você quiser. Esse cara, neste momento, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Eu não consigo ver nenhum jogador jogando mais do que o Gerson, não consigo. Com essa regularidade. Sim. Porque ontem, por exemplo, a gente teve uma atuação no Brasil do Rafael Veiga brilhante no jogo. Meteu 3 gols, mas não vinha jogando bem e tal. Não vinha, o Gerson tem jogado sempre com muita frequência, tá na seleção brasileira, é um ponta de lança, né? Clássico, né? Tá uma coisa maravilhosa. Não, de uma sutileza, de um refino, né? E olha o que ele faz aí, ó. Dá uma olhada, ó. Meu Deus. Pois é, poderia ter feito um gol ali e o Flamengo... Ele bateu mal na bola, né? Ele devia ter batido não no canto direito do goleiro, ele devia ter batido no canto esquerdo do goleiro. Jogou demais mesmo, e tá jogando muito. Pelo amor de Deus. Leandro Quesada, o Corinthians, que vinha muito bem nas Copas, vinha de olho na partida contra o Juventude, esse jogo pelo Brasileirão, o Nenê vai poder ser escalado? Não sei. Depende da CBF. Nos bastidores da classificação para a final da Copa do Brasil, o time mostrou muito apoio ao Bruno Henrique, depois que foi expulso, né, no final do jogo, aquele apoio para o Bruno Henrique. A gente vai ver o VT e na volta, presta atenção, o Vene vai atualizar a gente sobre os desfalques para esse jogo da Copa do Brasil. O Flamengo já está na final, mas tem alguns desfalques. Você quer saber? Espera. Olha esse VT que legal. Terceira final consecutiva, ânimos renovados e um grupo ainda mais unido. A equipe está mais uma vez na briga pelo título da Copa do Brasil e chega forte para a disputa. O Flamengo pensa muito grande, né? Então, e como eu repito, não é fácil estar nessas finais. E é o grupo... Eu estou completamente tranquilo porque são jogadores acostumados a jogar finais. O clube ainda é o maior em número de finais da Copa do Brasil, 10 no total. No ranking de títulos, o rubro-negro é o terceiro clube mais vitorioso ao lado de Palmeiras e vai em busca da 5ª taça. E para chegar lá, o time contou com um jogador que está sendo decisivo na temporada. Motivação. Não tem coisa melhor do que você acordar, saber que hoje você vai disputar uma semifinal e você joga pelo Flamengo. Motivação melhor do que isso, eu acho que não tem. Com 4 gols e 7 assistências em 2020. Aí. Que foi, Vene? Oi, isso aí. E coitado, ele não tem culpa de nada, né? Não, mas como é que tá essa conversa toda? Essa conversa tá apenas na conversa, porque o Corinthians até o momento não efetuou o pagamento da multa de R$500 mil pela escalação de Hugo Souza no último domingo. E o Flamengo já notificou o Corinthians porque quer receber esse valor. Vene, e se o Corinthians não pagar, continuar devendo os R$500 mil, o Corinthians fica impossibilitado de exercer a cláusula de opção de compra desse jogador. O que eu acho que o Corinthians não vai dar esse mole. Porque, de fato, assim, o Corinthians tem
a chance de ter um goleiro do nível do Hugo Souza, jovem, por apenas 800 mil euros. Então, assim, é um valor muito baixo. Então, o Corinthians, eu acho que, em determinado momento, vai pagar a multa de 500 mil reais. Em determinado momento, vai pagar o valor à vista de 800 mil euros. Você não entendeu nada. Por quê? Como é que o que as datas estão o quê? Não estão casando. Descasamento entre a data do vencimento e o pagamento do Corinthians. Pedrosa, é isso, Pedrosa? O Big Boys falou aqui, ó, que o Corinthians é devo, não nego, pago quando puder. Pra companhia de luz. É exatamente isso. Espero que eles não cortem a minha luz. É exatamente isso. Assim todo mundo ia pra comprar e ia dever todo mundo, tá tudo certo. Assim todo mundo compra. E olha só, cara, é triste, cara. É triste ver essa situação. Vocês dois não acham isso correto, né? Não, eu acho completamente errado. Mas assim, eu já falei aqui. A gente tem que sempre frisar aqui que não é só o Corinthians que faz esse tipo de coisa no futebol brasileiro. Outros times fazem, o Vasco faz, o Botafogo já fez, o Flamengo em algum momento já fez e tudo mais. Assim, o ponto é, o negócio fica mais escancarado por ser um rival direto justamente, assim como a questão do próprio Mateuzinho. Vamos dizer que, hipoteticamente, o Corinthians tivesse passado do Flamengo na última semifinal. O Mateuzinho teria sido crucial para a partida, porque o jogador que acabou sendo expulso foi um lance junto com o Mateuzinho. Verdade. E se ele pega pênalti, esse Exatamente, menino, poderia acontecer, entendeu? Então, assim, é muito triste, porque quando você ganha esportivamente, você pelo menos não dá uma recompensa financeira para quem você está perdendo, para quem está tirando o nível técnico, isso aí mostra que é o desnivelamento do futebol brasileiro. E o caso do Hugo Souza, o caso do Raniel, o caso do Mateuzinho, é mais um caso do Corinthians nessa situação desse doping financeiro que infelizmente tem acontecido. Só que no caso do Hugo Souza e do Mateuzinho são situações diferentes. O Flamengo nada poderia fazer em relação à escalação do Hugo Souza, porque por contrato o Corinthians escala o jogador e só depois paga a multa. O Flamengo não poderia virar para o Corinthians, não, você não vai escalar o Hugo Souza porque eu sei que você não vai me pagar. Isso não pode. Então o Corinthians poderia sim escalar esse jogador e aí depois efetua o pagamento até 24 horas após a partida, o que não aconteceu até o momento. Sobre o Pablo Mari, não dá para esquecer a excelente passagem dele pelo Flamengo, certo? Era titular absoluto daquele time de 2019 que encantou o Brasil jogando ao lado do Rodrigo Caio. Hoje, aos 31 anos de idade, ele está perto de ficar livre do contrato que tem com o Monza da Itália. O vínculo se encerra em junho e a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato para virar reforço de qualquer clube do Brasil ou do exterior. Atleta que desde que deixou o Flamengo nunca conseguiu repetir aqueles sucessos. Ele foi vendido para o Arsenal por um caminhão de dinheiro, um dos melhores negócios recentes da história do Flamengo. Não conseguiu vingar no Arsenal e esteve no futebol italiano, primeiro na Udinese, depois no Monza, onde atua desde 2022, titular absoluto nessa atual temporada, 9 partidas, ainda não marcou gol. Sem dúvida nenhuma, os números mostram isso, que você é o presidente mais vitorioso da história do Flamengo e tudo mais. E a gente está vendo essa campanha, para muita gente, a chapa de vocês ia ganhar com uma tranquilidade. Tem muitas pesquisas espalhadas por aí, a gente brincava aqui, eu brincava com a sua assessoria. Como é que vocês estão olhando para essa situação agora? Do presidente mais vitorioso, da gestão mais vitoriosa, tendo que, de repente, nessa reta final de campanha, dividir um pouco desse protagonismo da eleição com outras chapas? É muito difícil, tá certo, a gente poder dedicar tempo de fato para a campanha, porque o clube está lá, a gente precisa estar no dia a dia tocando todas as rotinas que a gente tem. Tem menos tempo para poder fazer isso do que os demais candidatos e, na verdade, o que eu procuro fazer é auxiliar aqui o Rodrigo na medida do possível, né? Mas assim, a gente, em relação às pesquisas que você está falando, a gente acredita que, e tem a expectativa de que no final das contas, quer dizer, os sócios venham, vamos dizer assim, a referendar, quer dizer, esse trabalho que vem sendo feito já há 5 anos e quase 10 meses, e que teve no Rodrigo, vamos dizer assim, um grande parceiro de primeira hora, a pessoa que estava ao meu lado o tempo todo, quem participou, vamos dizer assim, das grandes decisões, em todos esses pilares que ele falou e que levaram o Flamengo da condição que a gente pegou em 2018 até a situação que a gente está hoje, em 2024. Né? Muito bem, Flávio Amêndola, nós temos temas. Sim, o senhor vai seguir o tema estádio? Vou ou o senhor seguir. tem outra pergunta, Flávio Amêndola? Não, eu vou seguir o tema estádio. Primeiro, dando boa tarde ao presidente Rodolfo Landim, ao Rodrigo Duns também. A gente sabe que
muito provavelmente tudo vai sair da melhor maneira possível envolvendo a construção do estádio, né? Mas eu vejo uma preocupação muito grande, especialmente do torcedor, se o valor que vai ser investido no estádio, se isso vai influenciar na montagem do elenco. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso. E assim, claro que a ideia de vocês é inaugurar o estádio lá em 2029, no dia do aniversário do clube. Já tem alguma ideia do que pode vir a ser o nome do estádio? Se vai ser algo que vai ser vendido, se o torcedor Não vai invente poder... nicknames, porque vai ter name. Mas o torcedor vai ter que criar o nome dele. E aí eu queria saber se já havia uma conversa entre vocês nesse sentido. Vou começar aqui respondendo, né? Basicamente é importante essa sua pergunta, né, para desmistificar muita mentira que tem sido falada no clube, né? Se é uma coisa que eu acho que essa administração, ela tem, vamos dizer assim, credibilidade em termos de gestão financeira. E quando chega nas eleições, começa muito fake news, muita conversinha fiada, entendeu? De dizer que não, estamos tendo descontroles, não é bem assim, isto vai acabar afetando, não vai acabar afetando absolutamente nada. Vou pegar grandes números para você que a gente conseguiu tirar do projeto, né? Um terreno como aquele ali do gasômetro custaria não só o terreno, mas o potencial construtivo, ou seja, o direito de construir o estádio, sairia por algo como 600, 700 milhões num orçamento que você fosse fazer de um projeto. Nós conseguimos comprar o terreno apenas pelo valor do terreno. A prefeitura foi grande parceira do Flamengo, porque está eliminando num projeto de lei a necessidade de pagar pelo potencial construtivo, que custaria algo como 500 milhões se a gente fosse ter que comprar isso, que a gente teria que comprar de um fundo. Ela eliminou isso, negociou com este fundo e transferiu esse potencial construtivo para outros terrenos. Isso foi feito numa grande negociação que foi feita em Brasília com a moderação da Advocacia Geral da União e foi feito um acordo. Então, com isto, a Prefeitura nos tirou do custo do nosso projeto 500 milhões. Mas, além disso, a Prefeitura está fazendo mais para o Flamengo. Ela está aprovando o potencial construtivo da Gávea e permitindo que a gente transfira esse potencial construtivo para a construção do nosso estádio. Como se fosse um dinheiro carimbado, uma ajuda financeira que a Prefeitura está dando para o Flamengo. Então, isto a gente acredita que vai ficar em algo perto de mais 500 milhões. Então, assim, do orçamento inicial do nosso projeto, quando nós levamos esse assunto para aprovação no Conselho Deliberativo, de lá para cá, nós já melhoramos o estádio em R$1 bilhão aproximadamente. 500 milhões que a gente deixa de pagar e 500 milhões que a gente vai ganhar. Fora isso, gente, a gente vai vender os name rights do estádio, a gente tem direito, a gente vai fazer uma série de campanhas. Tem uma previsão de custo, de valor do name rights do Flamengo? Eu não quero falar muito, mas eu acho o seguinte: e você imagina o que é um name right pura e simplesmente para você dar para um estádio pequeno? Você imagina o que deve valer para qualquer empresa, na verdade, ela ajudar a atingir o sonho de 1/4 da população brasileira. Atenção, a empresa que se associar ao name right do Flamengo, ela não vai estar botando o name right numa estrutura. Ela vai ser a empresa que vai estar ajudando a viabilizar o sonho de 1/4 da população brasileira. E aí, se você me permite, até pelas pesquisas que eu vejo, a gente vê a torcida do Corinthians, que tem muita gente muito densa, em São Paulo. A do Flamengo é a mais capilar de todas. O Flamengo é espalhado pelo Brasil inteiro, o que ajuda ainda mais. Não, assim, as pessoas tentam vender o medo, né? As mesmas pessoas que trabalharam contra esse projeto do estádio próprio. Pessoas que se retiraram no momento da votação e não votaram a favor disso, né? Se você vai para uma sessão histórica para aprovar um estádio do Flamengo, uma coisa histórica, você se retirar antes é muito estranho, Então, mas eu queria falar sobre a camisa do Flamengo. Só a camisa do Flamengo vale hoje para o próximo ano, R$280 milhões. Só a camisa. Ou seja, nós somos a maior torcida do mundo, o maior clube do mundo. É impossível que agora o Flamengo, do jeito que está,
depois que nós aumentamos o faturamento do clube, não possa construir um estádio. As pessoas têm que ter coragem e tentam vender o medo. Não, a gente vai ter coragem de fazer o estádio, porque a gente sabe que se só a camisa por ano é 280 milhões, o sonho dessa nação vale quanto? Foi o que o presidente falou. Quanto vale esse sonho? É muito tranquilo. Só queria acrescentar mais uma coisa, Flávio. O Maracanã, a gente adora o Maracanã. Assinamos agora o direito de usar o Maracanã, ser o concessionário do Maracanã por mais 20 anos em parceria com o Fluminense. Mas o Maracanã é um estádio muito caro de ser operado. E assim, os custos do Maracanã, quer dizer, a margem líquida que sobra do dinheiro que a gente tem lá de match day, da venda de ingresso, tudo isso, é algo como 40%. No nosso estádio, a gente vai poder aumentar isso para algo como 60%, 65%, porque a gente vai fazer um estádio muito mais otimizado, onde a gente vai ter possibilidade de ter algumas receitas maiores e custos muito menores, porque nós vamos projetar o estádio para isso. Então, só esta margem a mais de recursos que você hoje não tem, essa margem líquida que vai ser acrescida na operação do dia a dia do estádio, já vai nos permitir muita coisa. Agora, tem uma série de outras iniciativas que a gente não pode nem talvez citar aqui, que já estão sendo feitas, né? A gente já está conversando com... Bom, até eu vou contar uma aqui, que não tem problema, mas assim, por exemplo, a gente sabe que a NFL, por exemplo, está querendo vir para o Brasil. A gente já tem uma conversa, eu conversei com o próprio prefeito, estou querendo fazer um jogo no Maracanã, não no próximo ano, mas no ano subsequente. Ele para ser o Green Bay Packers de novo, por favor, porque esse ano deu ruim contra o Eagles lá. Perdeu, no estádio deles. mais. É porque foi lá, se fosse no Maracanã, dava gente. Pois é, então vai ser de 2026, a gente já deve ter no calendário do Maracanã. Mas a ideia é que eles querem fazer uma parceria conosco também, estão discutindo conosco nosso estádio, por exemplo. Já discuti. Aí, claro que isso vai ter que ser levado em conta no tamanho dos vestiários, porque são muito mais jogadores e tudo isso. Mas, no caso do estádio do Tottenham, por exemplo, e no qual eles fizeram essa parceria, boa parte do estádio foi paga com recursos da NFL para jogar um jogo por ano lá. Caramba. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer de dinheiros que ainda não existem e que nós vamos procurar estruturar e que eu tenho certeza absoluta que vão maximizar, na verdade, as receitas do Flamengo no futuro sem aumentar os custos. Então, assim, cara, é uma coisa óbvia, entendeu? E que é inacreditável que tenha gente trabalhando contra. Assim, é impressionante como, nesse momento que a gente vive político, essa coisa acontece. Bom, só para você entender que tá em casa que não entende essa coisa da NFL, o Brasil é o terceiro país que mais consome, tá? Estados Unidos naturalmente em primeiro, México em segundo, Brasil em terceiro. Mas... Porque o Brasil é muito grande, gente. Então, proporcionalmente, tem muita gente que assiste. Obviamente, é um mercado muito promissor e muito fértil para eles, visto o desespero que foi para conseguir ingresso na NFL. Só conseguimos porque papai Alex comprou um camarote da Superbet. Aí fomos todos tomar um together lá. Fernandão... Dá para fazer João Lins, dá para fazer mais uma pergunta com relação ao estádio? Rapidinha. Como é que você vai perguntar pra ele se o ponto tá no meu ouvido? Aí ele responde pra você. Ah, entendi. A gente briga com o telefone sem fio. Não. Temos tempo. Então, precisamos ir pra Gabi. Presidente. Mas é muito urgente? Não. É uma coisa mais pra passar pra galera de casa entender como é que funciona a redondeza, o que o estádio pode trazer pra redondeza, pra um ponto que a prefeitura tá tentando Aí a gente pergunta pra Dudu. Então, porque Dudu ajudou no estádio, Pedro Paulo, então, acho que o Guilherme Schleyer é parceiro flamenguista, Ferreirinha flamenguista. Dudu ajudou o estádio, apesar de ser vai. Muito obrigado, Dudu. O negócio do potencial construtivo é bom, hein? Se conseguir fazer isso, ele já tirou do estádio e vai trazer o da Gávea pra cá. Muito obrigado, Dudu. Depois não reclame quando ganharmos 10 brasileiros seguidos. Né? Quando o Flamengo ganhar. Dudu, então vamos ao que a torcida quer saber. Presidente, vice, mandar um beijo pra galera de casa que tá com a gente. Como é que tá a relação como é que tá a relação de vocês, né, da diretoria com o Gabriel? Porque a gente sabe que o Felipe, depois que assumiu, ele tem uma relação próxima e acredita no potencial do Gabriel. Ele sabe que o que o Gabriel pode render, e todo mundo sabe disso, mas já tem um tempo que ele não consegue ter um desempenho à altura do que a gente sabe que ele pode fazer. Houveram alguns problemas num passado bem recente e a gente sabe que ele é um jogador que, num passado também não muito longínquo, é o cara que mais conseguiu se relacionar com a torcida, a força que
que ele tem com a torcida, ele traz a torcida junto com ele, mas sabemos também que ele não tem feito muito por onde, né, ter esse reconhecimento. Como é que tá essa relação? Pô, tá mais próximo de ficar? Ou dá para estender um pouquinho mais, não vai estender? Eu sei que a proposta já existe, cabe a ele aceitar ou não, mas enfim, como é que tá o pensamento de vocês com relação a isso? Ser bem franco e rápido e direto, assim, Fernando, assim, a gente já fez uma proposta para o Gabriel, essa proposta está na mesa. Ele não aceitou essa proposta está na mesa. E a gente vai, caso a gente continue nessa situação, ele não aceite, quando chegar no final do campeonato, a gente vai olhar, rever a situação dele, discutir com o empresário dele. Está pendente ao tempo, né? De contrato. Está pendente ao tempo de contrato, não é? A gente oferece, não sei se só o tempo, porque na verdade a gente não entrou em discussões, nós fizemos uma proposta clara e objetiva, né? Oficial do Flamengo. Oficial do Flamengo, dando um ano de contrato e dando um valor para ele por esse ano de contrato. Foi isso que a gente fez objetivamente. Essa proposta não voltou com uma aceitação dessa proposta. Ele está lá com ele, essa proposta, ele não decidiu absolutamente nada em relação a ela, a proposta está na mesa. Vai acabar o ano, se acabar o ano, a gente vai voltar a conversar com ele, vamos ver. E independentemente do que acontecer até o fim do ano, a proposta continua. A proposta está na mesa. Agora aqui, teve um Dia das Crianças legal lá, que a imprensa juntou a criançada, aquele negócio bonito. E aí, candidato, Rodrigão? O Gabi falou o seguinte, pô, como eu gostaria de fazer o primeiro gol do estádio. E aí? Como é que faz? Agora ele quer fazer o gol do estádio. É 29, né? No dia do aniversário do Flamengo. Em 29 eu ganhei a camisa linda do Flamengo com o estádio 29. Como é que faz agora? O Gabriel, ele entregou muito pro Flamengo. Deu títulos históricos, né? Ele é um cara importante pro Flamengo, mas eu pelo menos, né? Se eleito for presidente do Flamengo, a minha intenção não é me meter no futebol, entendeu? Eu acho que, a gente tem ali o Felipe Luiz, tem a comissão técnica, tem o scout. Eu vou procurar ser orientado para usar a minha caneta da melhor maneira possível. E é lógico que eu vou ouvir o Felipe Luiz, eu vou ouvir o scout e eles vão dizer essa proposta de um ano, faz 2 ou não faz nenhum. Eles é que tem que me dizer. Entendeu? Aí fazer o Gabi fazia 35 gols na temporada que vem, aí fazia mais 2. E fazer, mas fica até 50 anos lá e te ama, Gabi. Só que o caroço tem que entrar, né? Ei, Bigode? Tá precisando. Ah, tá lá ele. Tá precisando. Tá precisando. Não, tem que ter produtividade, não dá. Pois é. Tem que ver os dois lados. Bigodeira, tema agora Hugo Souza, o Neneca. Me lembro que eu conversei, né, com o presidente. Cabe pros dois, né? Isso é bom porque cabe pros dois. Exatamente. Afinal, o Pix já caiu? Ainda não. E... Entra na conta corrente aí, presidente. Vê se por isso quando olha pra cima, não caiu. Quando cai, não sabe agora. Já chega a notificação do telefone. Quando cai, não sabe agora. Aliás, você que tá devendo, os outros pagam, hein? Opa, paga mesmo. Que tá devendo, paga. Não, assim, eu perguntei no sábado se já tinha sido pago e a resposta que eu recebi é que não tinha sido pago até sábado. A pessoa pode ter me informado. Nem a multa do jogo? Nem a multa do jogo. Mas assim, vamos lá. Eles têm que estar, o Corinthians tem que estar adimplente, vamos dizer assim, com todas as condições contratuais do contrato de empréstimo que nós fizemos com opção de compra, para eles poderem exercer a opção de compra. Então, como eu acho que eles têm interesse de comprar o jogador, e têm dito isso publicamente, né? Certamente eles vão ter que pagar a multa para eles poderem comprar o jogador, porque senão eles não podem comprar o jogador. Mas se o Corinthians não exercer a opção, e aí no caso do Rodrigo ser eleito nessa campanha agora, o Hugo Souza é um jogador que te interessa? Trazê-lo para o Flamengo para deixar no grupo ali com o Rossi, com o Matheus e etc? Bom, só esclarecendo, os 2 primeiros jogos com o Corinthians, ele pagou a multa do Hugo Souza. E a terceira questão é a seguinte... Eu já te falei, eu vou conversar com o treinador, com o scout, e se ele interessar o elenco, ele vai ser muito bem-vindo. Senão a gente vai ter que arrumar uma solução. Se o Corinthians não fizer essa compra e o Flamengo não trouxer, o torcedor vai ficar meio injuriado. Porque o Hugo... Aliás, o Corinthians só chegou, com todo respeito ao senhor Dom Ramon, que gosto muito dele, do Emiliano, família muito legal, aos jogadores, mas se não é o Neneca ali, o Corinthians não passava desde o Grêmio, que ele pegou muito, mas um monte de jogos.
Nação rubro-negra, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês já pensaram se o Pablo Mari voltar para o Flamengo e o Antony chegar no Mengão na próxima temporada, nem que seja por um ano de empréstimo, até porque é um jogador jovem. O Manchester United investiu 100 milhões, né, de euros no jogador. Então assim, galera, não irá liberar o jogador assim fácil. O Flamengo vai tentar, mas vai tentar a contratação por empréstimo. Então assim, vamos torcer, mas nem que venha por empréstimo. O Flamengo tenta um empréstimo, se desenvolver um bom futebol, tenta mais um empréstimo e assim vai, dá pra ir negociando. O Antony joga muita bola, é aquele cara assim, aquele ponta desequilibrante, vai pra cima do adversário. Não tem medo de nenhum adversário, vai pra cima, tem um chute muito potente de fora da área. Então assim, galera, eu acho que essas duas contratações seria a cereja do bolo para o início de temporada do Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem que ir atrás de um cara para ser titular ali no lugar do Arrascaeta, um cara que compete muito mais que o Arrascaeta, que se entrega muito mais ao time, né, do que o Arrascaeta, e também um jogador para jogar na função do Pedro, porque o Gabigol a gente está vendo que não dá. Não tem condições do Gabigol ser titular do Flamengo, né, nesse exato momento. Então assim, galera, é aguardar, vamos torcer aí. Pelo que eu vi analisando o salário, né, do Pablo Mari, já tinha sido até definido, seria um valor ali de aproximadamente R$1 milhão, R$1 milhão e pouquinho, ou até menos, né? Isso aí a diretoria ia sentar com o jogador, com o staff do atleta, mas assim, eu aprovo muito essa contratação. Quero saber de vocês, o que vocês fariam, né? Vocês iriam atrás do Pablo Mari? Gostaram também dessa possível chegada do Antony? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!